Ok. Bom, vamos começar, só para a gente aquecer um pouquinho, eu queria pedir para vocês preencherem essa pesquisa aqui, são perguntas, tá? Se vocês quiserem, dá para escanear aqui o QR Code e dá para também clicar nele, eu vou colocar no chat. Ju, coloca no chat para mim, please. É uma perguntinha de quais são as profissões nas quais vocês estão interessados, considerando já de fazer. Só para a gente dar uma olhada no que a gente tem aqui, que as pessoas que estão aqui estão considerando. Que geralmente a gente pode não saber ainda com certeza, mas geralmente a gente tem uma ideia aí entre duas, três, quatro, mesmo que seja cinco. Coloca as profissões lá, cabem até três. Então, vocês colocam as três mais, assim, as três que vocês estão mais em dúvida. Tá bom? A Júlia colocou aí no chat para vocês o link também. Aí tanto faz clicar no link como no QR Code que está aqui na frente, para vocês responderem essa pergunta. E aí vai aparecendo aqui. Quando vocês colocarem lá, vai aparecer aqui, para a gente ver. Enquanto isso, eu vou explicando aqui. Qualquer pergunta que vocês tiverem durante a minha fala, pode colocar no chat, comentários também vocês podem colocar. E eu vou contar o que vai ser nosso percurso, então, hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso contexto atual, o que está acontecendo nesse momento do mundo que vocês estão vivendo, né? E somando a pandemia, porque, na verdade, já tinha algumas coisas que vinham acontecendo e a pandemia deu uma escancarada nessas questões que já vinham acontecendo, uma transição que já vinha acontecendo. Aí a gente vai falar um pouquinho de futuro do trabalho, porque tem tendências que são estudadas, tem estatísticas, então vocês vão ver aí quais são as tendências, porque aí vocês conseguem imaginar se o que vocês estão pensando realmente é uma coisa de futuro, é uma coisa que está sendo buscada e procurada. E aí, por fim, eu vou falar do percurso pessoal de vocês. Como é que vocês fazem para aliar, como é que vocês fazem para fazer a melhor escolha, né? Aliar o que está dentro de vocês, os gostos, os talentos, as habilidades, com isso que o mundo está buscando, procurando, que vocês podem ser pagas para fazer. Eu estou falando pagas porque a gente está só com umas moças aqui, pagos, né? Para todo mundo, tá bom? Então, olha só que legal, a gente tem aí designer de interiores, arquitetura, psicologia, fotografia, investigadora criminal, psicóloga, empresária, fisioterapia animal, olha que interessante, mais uma designer de interiores, professor, muito bacana, gente, que legal. Tem uma outra perguntinha aqui, que é essa, se vocês puderem também responder as duas, acho que já vai aparecer aí para vocês, é o mesmo código, tá? Vamos ver se já aparece aí para vocês. Essa pergunta é: o que vocês estão sentindo em relação à escolha da profissão? É muito importante a gente perceber o que está vindo dentro. Eu sei que, além de vocês terem que escolher a profissão, vocês estão passando por uma fase de pandemia, que não é nada fácil, né? Viver os 16, 17, 18 anos numa fase assim, fechada em casa e tal. Então, colocar um pouquinho quais são esses sentimentos que acontecem nesse momento. Medo provavelmente é um, né? É medo de não escolher certo, alguns medos, né? A gente tem medos, mas procura colocar o que é que vocês percebem, né? Se é animação, se é medo, se é desânimo, quais são esses sentimentos que vêm quando vocês precisam pensar em escolher a profissão, se sentir perdido, pode ter várias coisas que vêm aí, é importante a gente perceber. Escolher a profissão, para que a gente escolha bem, ela tem um trabalho interno. E esse trabalho interno a gente não está acostumado a fazer, a gente não é educado a fazer trabalho interno, né? Olhar para dentro, a perceber o que é nosso. A gente está muito mais acostumado a olhar para fora, para o que vem de fora, para o que os outros falam, para o que os outros acham. E nesse momento é bem importante, né? Fazer essa investigação. Então, vocês colocaram aqui para mim incerteza, medo, dúvidas, ansiedade, curiosidade, anseio, animação e nervosismo. Que legal, gente. Obrigada de vocês responderem. Se alguém não respondeu, pode ainda acrescentar aí, tá bom? Tá valendo. Então, vou colocar a apresentação para vocês e vamos começar a conversar um pouquinho aqui. Opa!
Estão vendo minha tela, né? Vou deixar vocês grandinhos aqui do lado. Pronto. Só arrumando a tela. Muito bem. Bom, muito bem. Então, vou falar um pouquinho dessa história e da compreensão desse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo bem diferente. Vocês devem imaginar que vocês estão passando 16, 17, 18, 19 anos bem diferentes do que geralmente a maioria dos seres humanos passaram. Eu vou contar para vocês que já tinha alguma coisa no panorama aí acontecendo, já vinha uma grande mudança acontecendo. Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, de história. Esse gráfico aqui, ele é de 64, de um cara chamado Paul Baran. Ele é o gráfico de distribuição de redes. Então, ele mostra que a gente, antigamente, na época que vocês estudam aí para o vestibular, monarquia, escravidão, senhores feudais, o mundo andava muito devagar, tudo era muito centralizado, essa primeira figurinha. Então, você tem um cara no meio ali mandando, o senhor feudal, por exemplo, ele comanda um monte de gente, ele dá os comandos um a um, não tinha tecnologia nenhuma, então tudo andava muito devagar. A gente representa aqui o ritmo que as coisas andavam por 5 mais 5 igual a 10. Quando a gente passou para a Revolução Industrial e a República, as coisas começaram a andar um pouco diferente. Então, na Revolução Industrial, as pessoas saíam do campo, onde tinha senhores feudais, e iam para a cidade, né? Notem que aqui as pessoas também, muitas vezes, perdiam os meios de produção e iam para a cidade trabalhar. E na cidade, elas tinham chefes, né? Tinha o dono da fábrica, o dono do comércio, elas trabalhavam para aquelas pessoas. Então, a rede é um pouquinho menos centralizada, ela é descentralizada, mas ela ainda tem muito comando, né? Que a gente chama de comando e controle. Então, tem aqui as pessoas, o dono de uma empresa, gerenciando um monte de gente, e a ligação é do dono da empresa com o outro dono da empresa. Então, não existia muito acesso, a coisa ainda era muito controlada, a informação era muito controlada. Mas como já não era tão centralizado, o ritmo já era mais rápido. A gente tinha um ritmo aí 5 vezes 5 igual a 25 para fazer um parâmetro com a rede centralizada de antes. Então, o mundo já acelerou muito mais durante a Revolução Industrial. E aí, teve uma coisa muito importante que mudou tudo. Provavelmente, perto da época aí que vocês nasceram, um pouco antes de vocês nascerem, começou a ser divulgada a internet, né? Ela passou a existir e começou a ser divulgada. Eu me lembro, eu passei a minha infância inteira sem internet, eu só fui ter internet quando eu já estava na faculdade e já trabalhava. E a internet mudou tudo, porque a rede passou a ser descentralizada. O que é isso, gente? Qualquer pessoa pode falar com qualquer pessoa. Vocês têm acesso ao Instagram direto de um artista, por exemplo. Vocês têm acesso pelo LinkedIn ali ao diretor de uma empresa. A rede descentralizada, ela permite muito mais conexões do que a gente era permitido antes. Ela é muito mais rápida, o mundo começou a andar muito mais rápido, num ritmo exponencial. Ele só não andou mais rápido ainda porque nós, como seres humanos, nos comportamos a gente não acompanha a tecnologia, né? Então, enquanto a tecnologia faz uma curva assim exponencial super rápida, a gente acaba resistindo um pouco à tecnologia, indo um pouco mais devagar. Ai, peraí, vamos devagar. Quanto mais velha a pessoa for, né, e menos integrada aí com a tecnologia, que não é o caso de vocês, mas vocês devem ter pais, tios, avós, que provavelmente não se dão muito bem com tecnologia, mas a pessoa resiste, porque ela não foi educada com aquilo, ela não aprendeu, então ela resiste às mudanças. É um pouco natural do ser humano resistir às mudanças. Acontece que vocês já nasceram nessa fase, que é muito diferente, então isso ia mudar mais cedo ou mais tarde. Só que a pandemia, ela escancarou isso, né? Então, por que não tinha tanto home office? No home office é difícil da gente... As empresas pensam que perdem controle, porque as pessoas estão em casa, não sei o que elas estão fazendo. As pessoas resistem porque não querem ter que trabalhar de casa, ligar todos os equipamentos, lidar com essa parte que na empresa, de repente, tem um departamento que cuida disso. Então, existia uma resistência para essas mudanças que aconteceram com a pandemia. Existia resistência EAD. Não estou falando que é ótimo nem horrível, mas estou falando que existia resistência, porque é uma mudança tecnológica, né? Enquanto muitas pessoas hoje em dia estão considerando já, poxa, eu não quero nem voltar a ter que trabalhar presencial, ou eu quero trabalhar 2 dias por semana presencial e 3
sem ser presencial, né? A gente está achando novos modelos, mas antes isso era impensável, porque as pessoas não conseguiam se adaptar. Então, agora, a pandemia ela acelerou essa rede distribuída, que já estava acontecendo, e isso significa um 5 potência 5, comparando com os outros, que é 5 mais 5, 5 vezes 5, isso é 5 potência 5, é um ritmo muito mais rápido, é muito mais informação, muito mais trabalho, muito mais tudo, né? E a gente tem como dar conta dessa informação, porque está aí chegando também muita inteligência artificial. Para nós, vão ficar outras coisas para fazer que a gente vai ver aqui durante a nossa fala, tá bom? Qualquer pergunta, vocês colocam aí no chat, hein? Bom, aí eu queria perguntar para vocês, se alguém quiser abrir para falar ou quiser colocar no chat, vocês percebem também que a gente está vivendo uma transição? É claro que vocês não viveram essas épocas anteriores, mas vocês estudaram, vocês devem ouvir os pais, os avós falando que as coisas eram muito diferentes. Tem essas questões todas que a gente hoje em dia está abertamente discutindo, de questões raciais, as questões LGBTQ. Tem muita coisa aí acontecendo que não acontecia antes, que é assim, quando eu era moça era outra história. Então tem uma transição aí, uma coisa aí que está acontecendo, mas eu queria saber se vocês também percebem, e se vocês percebem, aonde que vocês percebem que isso está? Vocês percebem que tem muita coisa mudando? Alguém quer compartilhar ou quer escrever no chat? Eu quero. Me fala. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho 15 anos e eu entrei no ensino médio agora, né? E eu estou estudando, fazendo curso de administração. E eu vejo mas muita coisa, muita empresa mudando. Tipo, a gente estava estudando indústria 4.0. E Isso. a gente começou esse ano com a indústria 4.0. E a minha professora disse que eles já estavam se preparando para a indústria 5.0. Então, é muito rápido. A gente tem transformação todos os dias. Não é que, tipo, a gente está numa indústria 4.0, vai demorar 2 anos. Ah, não, vamos ficar nessa indústria por enquanto, depois a gente evolui mais um pouquinho. Não, todos os dias a gente está em constante evolução. E vamos falar agora o Pix. Tá todo mundo falando sobre o Pix, é uma coisa nova, todo mundo está tentando descobrir o que que é. E as pessoas idosas também, elas ficam meio receosas, né? Porque elas não sabem mexer com isso. A gente muitas vezes tem que ajudar eles a fazer um saque no banco ou alguma coisa assim. Então a gente Isso. está sempre sempre em constante transformação. Legal, legal, Maria Júlia. Exatamente o que a Giovana comentou para mim aqui no chat também. Ela colocou que sente que a gente está sempre em transição também. E é bem isso que você falou, né? A indústria 4.0 já está migrando para 5.0, o 4G já está migrando para o 5G, tem muita coisa aí em plena mudança e está sendo muito rápido. E isso está acontecendo com o quê? Com as profissões também. As profissões vão mudar muito, muito mesmo, né? Mas antes da gente chegar nas profissões, eu vou comentar aqui com vocês, assim que a minha tela quiser funcionar, peraí. Espera só um pouquinho, deixa eu só descompartilhar e compartilhar de novo, porque parou de responder. Page down. Ela não quer responder, peraí. Só um minutinho. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos fazer aqui no Drive. Então, o que que acontece? Alguns sinais dessa transição que a gente está conversando são esses aqui, gente. A gente tem uma coisa que os militares identificaram lá nos anos 90, que foi justamente a época que começou, né, a se desenvolver a internet começou com pesquisa militar. E é esse mundo VUCA, o que eles chamam de mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O U ali é de uncertain em inglês, porque o termo é em inglês, né? Então ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é o que a gente sabe que o mundo é isso mesmo, né? Tá tudo sempre mudando, tá tudo sempre em transição. E isso acontece aí desde que começou a internet.
Em 1980 e pouco, 83, escreveram esse livro aqui, High Tech, High Touch. Eles já estavam prevendo, né? A gente tem pessoas que estão sempre estudando à frente, estudando o futuro, e eles já estavam prevendo que essa alta tecnologia ela ia mudar o mundo radicalmente. E o que a gente ia ter? Não é bem uma polarização, mas a gente teria gente trabalhando muito na alta tecnologia, né? Por exemplo, inteligência artificial, a tecnologia fazer muitas coisas que hoje o homem ainda faz. E aí tem um outro lado da vida, que é o lado high touch, do alto toque humano, né? O que é o lado high touch? É a gente poder ser mais integral, a gente apreciar mais a vida, a gente poder ser um ser humano mais inteiro, a gente ter mais cuidado com os outros, com a gente. Tem todas essas profissões que são profissões de cuidado, como um médico. Todas essas profissões têm um aspecto de cuidado, na verdade. E ele falava que como a tecnologia ia dar conta de muita coisa que era mais pensamento complexo, intelectual, a gente ia ter muitas profissões desse lado high touch, isso é muito importante da gente olhar. E a gente, claro, vai ter as profissões também que conectam essas duas, né? Isso já era falado, olha lá, em 80, tá, gente? Para vocês verem como tem essa questão do comportamento humano que demora para se acostumar com as coisas. Outra coisa que aconteceu aí que tá assim já estava, né, mas está muito mais escancarado por conta da pandemia é a questão da interdependência e da ampliação das fronteiras. Então, além da gente saber que o Covid veio lá da China e se espalhou pelo mundo inteiro, então todo mundo depende de todo mundo em várias coisas, em vacina, a questão de espalhar doença mesmo, tudo, mas existe uma ampliação enorme de fronteiras. Se a gente pode trabalhar em casa, em home office, ou como nômade digital, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, tudo pela internet, isso amplia as fronteiras. Eu não preciso mais trabalhar para uma empresa brasileira, eu posso trabalhar para uma empresa lá de fora e estar aqui no Brasil, ou eu posso fazer uma universidade lá de fora e estar aqui no Brasil. Isso amplia muitas fronteiras e isso ainda está pouco explorado. Eu acho que vai vir muita coisa aí pela frente, é uma questão para vocês ficarem espertos aí. Mudanças aceleradas pela pandemia, eu já falei, e está acontecendo também uma tendência grande de novas formas de pensar e as pessoas procurando muito saber sobre propósito. Vou até parar aqui a tela para falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu tenho trabalhado muito com orientação profissional para qualquer idade. Então, além do pessoal aqui que está tentando entrar no mercado agora, tem o pessoal que sai da faculdade e às vezes muda de ideia ou não sabe como entrar no mercado de trabalho. Tem as pessoas aí de 30 a 50 que também cansaram de fazer alguma coisa que não gostavam só para ganhar dinheiro e de repente querem buscar alguma coisa com mais propósito, que faça mais sentido na vida delas. Tem pessoas que se aposentaram, mas não gostavam tanto do que fizeram a vida inteira e tem um monte de projeto na gaveta e querem realizar esses projetos. Então, e aí o Google Trends comprova isso que eu estou falando, porque a palavra propósito, ela saiu ali de uma pontuação de 30 para uma pontuação de 95 de interesse dentro do Google Trends, que foi um aumento assim exponencial também. Então, as pessoas estão procurando muito essa questão de propósito, que talvez para vocês seja um pouco cedo, a gente investiga isso um pouco durante a orientação profissional, porque às vezes a gente precisa de mais caminho percorrido na vida para realmente saber sobre isso, né? Saber mais sobre isso, mas é uma coisa para pensar, porque eu vejo o propósito também muito como uma estrela guia, você sabe em que direção mais ou menos você quer ir. Tipo assim, putz, eu sou realmente da área de humanas, nossa, mas eu realmente gosto de lidar com pessoas. Já tem alguma coisa ali que está mostrando, está dando pistas do teu propósito, né? Então, isso está acontecendo bastante. As pessoas estão pensando de novas formas também, está tendo muito mais interesse aí por filosofia, por história, assuntos que antes estavam menos importantes e que agora você vê filósofos brasileiros, psicólogos, e assim por diante, tendo maior destaque. Sim, eu estava no Google Drive. Juju, ajuda dos universitários. Coloca para mim. Ele não está rolando para baixo aqui. Isso.
É só um minutinho, meninas, já estamos indo. Enquanto não vai, pode fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade, pode sim. Quem está falando? É o Victor. Victor, legal. Isso. Quando você falou que a área de trabalhar remotamente é pouco explorada, qual o maior empecilho que você enxerga nisso? De começar a ter esse contato com empresas de fora e fazer trabalhos para empresas de fora também. Você sabe que uma coisa que existe, Victor, é que muitas pessoas não sabem que existe, né? Eu, por exemplo, eu conheço muitas empresas já de fora buscando gente no mundo inteiro. Outro dia eu entrei numa dessas redes compartilhadas, né? Como se fosse um Uber, mas é um Uber de profissões. E aí ele estava lá procurando, tinha muita empresa americana procurando gente em todo mundo. Aí tem muita gente na Índia, a Índia descobriu esse potencial de trabalhar à distância. Então, tem muito indiano que trabalha para a empresa americana. Mas eu acho que, em parte, que tem essa questão da cultura. As pessoas, às vezes, não conhecem direito as possibilidades, não investigam. Então, se você for buscar, sei lá, empregos autônomos, temporários, empregos fora do Brasil, você colocar lá em inglês, você vai achar um monte de coisa. Então, acho que tem muita questão ainda de pouco conhecimento, né? E tem essa questão de que as empresas resistiam um pouco. As empresas tinham uma característica que vem da Revolução Industrial, que era essa característica assim, de querer fazer um comando mais firme. E a tendência agora é um comando mais horizontal, é um chefe mais facilitador, que conversa mais. E com isso, com a pandemia, as empresas foram obrigadas a fazer essa mudança, né? A se transformar um pouco em relação a isso. Respondi a tua pergunta? Respondeu uma parte, mas o que ficou também é que como a gente pode ter esse contato com outras empresas, assim, como estreitar essa relação? Com outras empresas do mundo, você fala? Isso. Então, no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede de trabalho, você pode colocar teu currículo em inglês, você pode fazer um perfil em inglês, você pode colocar lá que você está procurando empregos nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é um dos canais para fazer isso. E aí existem, depois, se você quiser, eu posso te mandar, mas existem... como é que fala? Não é rede compartilhada, são aplicativos mesmo, são aplicativos onde você procura, você se candidata a vagas lá fora, entendeu? Aí depois, se você tiver interesse, depois você dá um oi para mim dentro do grupo, fala que é o Victor, e eu tinha te pedido, só para eu me lembrar, tá bom? Tá bom, obrigado. Deixa eu só ver aqui se a Ju conseguiu. Conseguiu, filha, compartilhar? Oi? O slide 7. Bem-vindo, Rodrigo, Fábio, que chegaram depois. A gente deu uma paradinha aqui para responder umas perguntas, e porque a apresentação parou, mas já estamos voltando. Esse mesmo, Ju. Bom, gente, então, o que acontece, né? Tem uma coisa muito interessante que eu queria falar com vocês também, que é outra coisa que geralmente a gente não tem muita ideia disso, não aprende muito sobre isso, mas é o seguinte: as coisas que a gente vai semeando, as ideias que a gente vai tendo, são o que vai se criar no futuro, né? A gente tem ali Platão, que é um filósofo super conhecido daí da Grécia Antiga, e ele falava que tudo nasce primeiro no mundo das ideias, para depois ser criado aqui na nossa realidade. E aí eu queria dar um exemplo prático para vocês. Isso aqui é um desenho, que é o desenho dos Jetsons. O primeiro episódio dos Jetsons foi ao ar em 62. E olha o que tinha nos episódios dos Jetsons. Tinha aqui no primeiro quadrinho uma representação de home office. Claro que não tinha esses nomes, né, gente? Mas já tinha o desenho, ele já tinha uma ideia de como é que seria o home office, de como que seria a telemedicina, as aulas online, as chamadas de vídeo, tudo isso já acontecia no desenho. Então, para que essas coisas todas existam hoje, alguém criou no mundo, primeiro nas ideias, né, na imaginação, e isso foi criado no nosso mundo. Então, da mesma forma, se vocês fizerem aí a
a relação, tudo que a gente também cria na nossa cabeça em relação à nossa profissão, quando a gente imagina, eu quero ser uma pessoa assim, assado, bem-sucedida, que ajude muitas pessoas, tudo que você está imaginando, você está, de alguma forma, colocando semente para o que você vai colher depois. Então, esse momento de escolher a profissão tem um lado muito legal de você estar criando alguma coisa para frente também. Por isso que também é muito interessante saber quais são essas tendências para frente, para você não criar alguma coisa que não vai servir nesse futuro diferente, né? Pode ir para o próximo, Ju. Então, com essa transição toda, ela traz algumas coisas que podem não ser tão boas, né? Que a gente fala, poxa, está mudando tudo tão rápido, a gente se sente perdido, se sente incerto, tal. Mas ela tem um outro lado que é muito legal, principalmente em relação ao que a gente tinha antes. Vocês estão entrando no mundo de trabalho que vai ser muito diferente do mundo dos pais de vocês, né? Que é a minha fase também. Minha filha tem 18 anos também. A minha fase de adolescência, de quando eu escolhi, é muito diferente dessa que vocês vão ter agora. Não existem mais aqueles empregos que a gente entrava e ficava a vida inteira neles, né? Por outro lado, existe uma tendência grande de você ter poder exercer vários talentos durante a vida. Existe um maior protagonismo, assim, se responsabilizar pelo futuro que você está criando. Está mais na mão das pessoas do que estava antes. Antes a pessoa entrava no emprego, ficava lá e ela aprendia aquele pedacinho. Ela não era tão responsável pela carreira dela, ela não se movia tanto dentro das empresas, ela não tinha tanta possibilidade de empreender, por exemplo. E hoje em dia é muito provável que vocês vão precisar exercitar um pouquinho esse lado empreendedor, até porque as empresas hoje em dia já estão assim, contratando muita gente só como pessoa jurídica, já não contratam como empregado, como funcionário, essas relações estão mudando, né? Existem novos propósitos e valores acontecendo, tem uma mudança de consciência acontecendo. Eu sei que vocês aí que são jovens, vocês já discutem muitas coisas assim, mas tem muita gente, eu sou ligada a muitas pessoas que discutem questões mesmo do ambiente do mundo ao ambiente das pessoas, as pessoas terem uma vida melhor, a melhor qualidade de vida, uma série de coisas que estão sendo questionadas, né? Ser você mesmo em qualquer ambiente. Antigamente, você não podia ser você mesmo em qualquer ambiente. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que muitas empresas não aceitavam que você fosse lá se tivesse tatuagem, piercing, essas coisas. Hoje em dia já é muito mais aberto. Tem ainda tem empresas que são mais tradicionais e menos tradicionais, mas cada vez mais as empresas estão se abrindo, estão sendo mais integrativas também, de receber as pessoas como elas são, de aceitar a diversidade, de aceitar ambientes menos formais, tudo isso está mudando muito. Inovação com humanização, isso é uma tendência muito, muito forte, tá? Então, vai ter muita inovação, muita tecnologia, mas vão se preocupar muito mais com essa humanização da inovação, com coisas mais humanas, que cuidem mais das pessoas. Como a gente vai ter uma tecnologia muito grande, né, que vai dar conta, por exemplo, do que as pessoas faziam no chão de fábrica, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ter uma sobra até de recursos aí para que as pessoas ou trabalhem menos, ou cuidem mais de coisas que elas gostam, que elas cuidem mais de si e dos outros, que elas cuidem mais da qualidade de vida, que elas estudem mais, que elas questionem mais as coisas. Então, isso é uma grande tendência. Ter mais tempo para si, para as relações. Uma coisa que já estão prevendo é que a carga horária de trabalho, que foi instituída lá na Revolução Industrial, que era 8 horas por dia de trabalho, provavelmente vai cair para 6 ou vai cair para 4 dias de semana, em vez de 5 dias por semana. Isso já é previsto mesmo. Empresas, governos e comunidades mais horizontais e participativas, é o que eu estava falando dos chefes de antigamente, né, que faziam a coisa no medo, na força. Isso está completamente fora de moda, né? Agora eu tenho estudado com o pessoal aí que estuda as empresas novas, as empresas TEAL, que a gente fala, tem muita empresa já aderindo, empresas B, que são empresas que fazem bem para o mundo. As empresas estão sendo cobradas a fazer bem para o mundo, a ser mais colaborativas, a ser mais participativas, o que me deixa feliz, porque vocês vão trabalhar num mundo melhor, hein, gente? E maior valor para a criatividade e para o cuidar. Isso vai ser, com certeza, muito, muito valorizado no futuro. Pode ir, Juju.
Vamos falar então do futuro do trabalho um pouquinho agora. Pode ir para a próxima. Bom, futuro do trabalho, gente, aí só para dar exemplo prático para vocês, a gente tem aí profissões que já desapareceram faz tempo, que vocês provavelmente nem ouviram falar aí quando eram pequenos, mas eu ainda vivi um pouco essas profissões. Você tinha assessorista, que era a que colocava lá em que andar que você ia no elevador, a datilógrafa, quando eu era novinha, minha mãe ainda tentou me fazer aprender a datilografia. Você tinha o operador do telégrafo. Pode ir para o próximo, Ju. Tinha o cara que operava também o projetor de filmes no cinema. Pode voltar um pouquinho, filho, foi rápido demais. As telefonistas, o vendedor de enciclopédia, gente, pensa, vocês devem ter aí em casa, na casa dos avós, deve ter uma enciclopédia Barça, que era uma prateleira inteira cheia de enciclopédia. O cara passava de casa em casa vendendo enciclopédia, porque todo mundo tinha que ter uma enciclopédia daquelas em casa. Era que nem ter um carro bonito em casa. Pode passar. E hoje em dia a gente tem a Wikipedia, em segundos a gente consulta qualquer coisa, fora 500 mil outros sites, né? E aí agora, mais recentemente, o que não é tão recente é do lado direito, embaixo, talvez vocês se lembrem de quando eram pequenos, que ainda existiam as videolocadoras, que não existem mais, e foram substituídas pelo streaming. Espera aí, filha. Aí, então, as videolocadoras foram substituídas pelo streaming. O pessoal da Zona Azul, né, que ia lá, dava multa, cobrava, tal, agora é aplicativo. A gente tinha também as secretárias, os assistentes, que era muito comum. Hoje em dia, os líderes e gerentes têm que ser muito mais autogeridos, que é uma tendência também, você ser autogerido, você gerir a si mesmo. Então, tem aplicativos que vão te ajudar para se organizar, e você vai se organizar com os aplicativos em vez de ter secretária e assistente. Pode ir agora. O pessoal do telemarketing ali, que foi o último que eu não falei, mas o pessoal do telemarketing também está sendo cada vez mais substituído pelos bots, né? Pela tecnologia. Agora quem te atende é uma máquina. E o que sobra, então? Vamos lá, Ju, próximo. Aqui tem mais um pouquinho ainda. O pessoal de chão de fábrica, gente, eu tive numa fábrica da Ford, quando eu trabalhava no corporativo ainda, olha que já faz anos. Uma fábrica da Ford na Bahia, incrível, incrível, tudo era automatizado. As portas dos carros, elas andavam no varalzinho, ia sendo pintada, ia sendo montada, tal, tudo por robô, praticamente não tinha gente na linha de produção. Isso é uma tendência já faz tempo da automação, mas está cada vez mais acontecendo. E eu vi uma pesquisa que durante a pandemia, muitas empresas aceleraram mais ainda a automação, e aí o que acontece com o pessoal que fica? Tem parte das pessoas que são mandadas embora, tem parte das pessoas que são requalificadas, são treinadas para fazer outras coisas. Que outras coisas são essas? As coisas que as máquinas não fazem, né? Então, você tem o caixa do banco, é outra profissão aí que também está desaparecendo, que eu mesma estou atendendo pessoas que vieram aí de banco, que mandou bastante gente embora, porque os bancos estão ficando digitais, está tudo no autoatendimento, o que fica são realmente os gerentes, o consultor, o cara que faz uma venda mais consultiva, que usa mais a inteligência, que não é uma função tão automática assim. E os vendedores é a mesma coisa. O vendedor que faz só o padrão, ele vira autoatendimento. Agora, quem faz uma venda mais consultiva, que conversa, tal, esse aí ainda é valorizado. Pode trocar, Ju. Bom, gente, aqui eu não vou ler todas as previsões de trabalho. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando nada disso para assustar vocês. Eu estou falando tudo isso para que vocês saibam que tem um mundo morrendo e tem um mundo nascendo, na verdade. Então, não é que... Claro que não é que as pessoas não vão mais trabalhar, ter emprego, nada disso. As pessoas vão ter empregos diferentes e tem empregos que não foram nem inventados ainda. As pessoas vão ter necessidade de coisas diferentes. Está se falando aí muito, mundialmente, de uma renda mínima universal. Então, não sei se vocês já estudaram, acho que não estudaram, pirâmide de Maslow, acho que eu estudei na faculdade. A pirâmide de Maslow, ela fala qual que é o mínimo que a gente precisa para sobreviver. É ter casa, comida, saúde, são aquelas coisas mínimas. E está se falando que com tanta automação, o pessoal lá do Silicon Valley, né, que é da alta tecnologia,
a gente vai ter que achar soluções para que as pessoas tenham um mínimo garantido, possam trabalhar menos tempo, menos horas, e aí ganhar dinheiro a mais do que o mínimo, mas com coisas diferentes, que vão estar mais no cuidado, ou vão estar no desenvolvimento de softwares, ou vão estar nessa ligação, ou em coisas complexas que os computadores não fazem. Então, vamos falar um pouco disso agora. A Universidade de Oxford, né, colocou que 47% dos empregos, como são hoje, tendem a desaparecer nos próximos 20 anos e ser substituídos por novos modelos. 65% das crianças da escola primária trabalharão em empregos que ainda não existem. Olha isso, que incrível. Isso é de uma pesquisa que eu consulto muito, que é o World Economic Forum, é um fórum econômico mundial que fala de economia, de educação, e são vários países que se reúnem e fazem essa pesquisa e esses estudos, tá? Tem outras coisas que eu vou apresentar aqui para vocês que são de lá. A estimativa é que até 2030, de 75 a 375 milhões podem precisar mudar de categoria operacional e aprender novas habilidades. Esse é o estudo da McKinsey, que já está acontecendo, né? Por conta da grande automação, as pessoas precisando mudar de trabalho mesmo. Metade das habilidades que precisaremos nos próximos 5 anos ainda teremos que desenvolver. Isso é do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento que eu tive ano passado. E a outra previsão é que nós vamos ter, em média, 5 profissões por vida. Tudo isso faz a escolha de vocês ela ser muito diferente do que era antigamente. Então, em vez da gente só escolher uma coisa assim, vou escolher uma coisa que já sei que ganha dinheiro, que já é isso, já é aquilo, tem que ser escolhido com mais cuidado agora, porque as coisas estão mudando muito. Então, todas as profissões vão existir? Provavelmente sim, só que o engenheiro tradicional, ele provavelmente vai ser um engenheiro ligado à área de tecnologia da informação. O advogado tradicional provavelmente vai ser um advogado muito mais ligado na conexão com pessoas, na mediação, do que só saber leis, porque saber leis e comparar leis, a inteligência artificial vai fazer. Entende? Então, são esses cuidados, essa visão que é legal vocês terem para pensar em como direcionar essa vida profissional de vocês. Aqui do lado também tem mais estatísticas, então falando que as carreiras que os humanos ainda dominarão as seguintes tarefas: 73% das tomadas de decisão, 71% da coordenação e desenvolvimento e aconselhamento, tem a ver com cuidar, né? E 70% da comunicação e interação. Porque isso são coisas que o robô não tem complexidade suficiente para fazer bem, né? Pode ir em frente, Ju. E aí eu queria colocar para vocês umas estatísticas, para vocês entenderem o que eu estou falando, e essas são estatísticas lá desse World Economic Forum. Lá eles estudam já que as habilidades do século XXI, aqui falando de estudantes, as habilidades são essas que estão nesse quadro, então divididas em letramentos fundamentais, competências e qualidades de caráter. E vocês vão ver que tem coisas aqui que a gente geralmente não aprende na escola, pelo menos não em qualquer escola, né? Então, letramento científico, ou seja, saber fazer essa investigação científica, letramento TCI, que é o letramento de tecnologia da informação, saber usar muito bem tudo que é relacionado à tecnologia da informação. Letramento em finanças, saber cuidar dessa parte financeira, letramento em cultura e cívica, eu comentei lá atrás que essa questão aí de historiadores, filósofos, está tendo uma alta aí justamente pelas questões, os dilemas, né, de humanidade que a gente está passando. E aí tem competências também que a gente vai precisar muito, e estão nos estudos aí: pensamento crítico, solução de problemas, criatividade, comunicação, colaboração. Colaboração é uma palavra-chave do futuro, as pessoas fazerem parcerias, colaborarem, as empresas colaborarem umas com as outras. Qualidades de caráter, curiosidade, porque você vai precisar aprender coisa nova a vida inteira, então você vai ter que ser curioso e ir atrás de aprender. Ter iniciativa, tem a ver com isso também, persistência, adaptabilidade, liderança e consciência social e cultural. Pode mudar, Ju. Isso aqui eu coloquei, não é para vocês lerem, mas provavelmente na orientação profissional a gente acaba olhando uma a uma as profissões, mas, por exemplo, lá em cima, a primeira profissão que está lá em cima é engenharia.
Então, a engenharia tinha ali poucas áreas, né? Se eu for pensar 20 anos atrás, quando eu me formei, mais ou menos, me formei mais ou menos há 20 anos atrás. A engenharia tinha engenharia civil, engenharia eletrônica, eram poucas opções de engenharia. E hoje você tem uma infinidade de... A engenharia ela se dilui em várias coisas e muitas coisas que têm a ver... Você tem até a engenharia ali, olha, engenharia ambiental como a Nicole, né? A Nicole falou do começo que estava em dúvida. Você tem as engenharias ligadas à inteligência artificial, ao Big Data, né? Que é essa complexidade dos dados, como você lida com isso. Então, a engenharia ela vai estar muito ligada à tecnologia no futuro. É só um exemplo, mas isso vai acontecer, vocês estão olhando ali, são várias profissões que estão migrando, estão totalmente mudando do que elas eram. Tá? Pode ir em frente, Ju. E aí, deixa eu ver se eu consigo mudar para cá. Não. Bom, e aí, gente, essas aqui são as habilidades de futuro previstas para 2025. Isso é daqui a 4 anos, tá? Isso é pesquisa com muitas empresas de muitos países, do World Economic Forum, e eles fazem a pesquisa também específica para o Brasil. Isso é específico para o Brasil. O que vai ser mais valorizado para as empresas daqui a 5 anos? Vai ser mais ou menos quando vocês vão entrar no mercado de trabalho, se vocês forem prestar atenção, né? Então, é a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Você vai ter que estar sempre aprendendo, sempre nesse movimento de aprender coisas novas, tecnologias, técnicas, assim por diante. Pensamento analítico e inovação, a criatividade, a originalidade, a iniciativa. Então, as pessoas têm que ter... Para que você tenha criatividade, originalidade e iniciativa, você tem que ter liberdade de ser quem você é na empresa também. Por isso que tudo está mudando junto. A liderança e a influência social, vocês veem hoje em dia já quantos influencers, youtubers a gente tem, isso aí já é uma qualidade mesmo, uma qualidade procurada. Inteligência emocional, saber lidar com pessoas, isso é muito importante, geralmente a gente não aprende isso na escola, nem na faculdade, então são conhecimentos que vocês vão precisar procurar fora. Pensamento crítico e analítico, resoluções de problemas complexos, porque a gente está nesse mundo complexo, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, porque justamente a gente vive nesse mundo complexo, líquido, sempre em mudança. Design de tecnologia e programação, essa área a gente não tem dúvida, né? Desde que você esteja atualizado na área, não tem dúvida de que ela vai ser uma boa área de trabalho. Orientação para serviços, tudo que for voltado a serviços, cuidado é uma palavra-chave. Você vai cuidar do quê? Então, o advogado de antigamente, talvez ele se preocupasse mais com as leis. Não, agora ele tem que se preocupar com as pessoas, com o cuidado com as pessoas, com o bem-estar, com mediar. O médico é a mesma coisa, olhar para esse cuidado, né? E tem muitas profissões a mais de cuidado, tem muitas profissões que saem, por exemplo, da medicina nas terapias alternativas. Eu já vi gente, por exemplo, trabalhando com design de interiores, eu vi que aqui tem uns designers de interiores que estão falando do design para melhor qualidade de vida. Então, tem muita inovação chegando, vocês têm que ficar muito antenados do que está acontecendo. Orientação para serviços, raciocínio e resolução de problemas e ideação, né? Ter as ideias para gerar coisas no mundo prático. Resolução de problemas e experiência dos usuários, também experiência do usuário já está uma coisa super em alta. Uso, monitoramento e controle da tecnologia, tudo que é ligado à tecnologia, com certeza, a questão segurança, né, da tecnologia é muito importante. Análise de sistemas e avaliação, e persuasão e negociação, que vocês percebem que já tem aí, as características já são, assim, algumas bem técnicas, né, bem voltadas para a tecnologia, e outras bem voltadas para as humanidades. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Todo mundo quietinho? Tá chato? Não, tá super interessante. Ajuda muito a gente a focar, assim, saber mais ou menos o que a gente tem que fazer, né? Bacana, legal. Então, pode trocar, Ju. Bom, gente, então, para fechar essa parte aqui, eu queria contar para vocês que o que vai ser mais importante, né? Você desenvolver esse seu lado humano, né? Nessas tendências. Então, vai ser um diferencial você desenvolver mais a sua consciência humana, a sua inteligência emocional, você
se conhecer um pouco mais vai ser um diferencial, porque o mundo vai precisar disso, vai precisar desse toque humano, que é o high touch, como a gente falou ali atrás. Isso em qualquer profissão, inclusive nas profissões tecnológicas vai ser importante, porque muitas vezes a gente vai precisar fazer essa ligação da experiência do usuário, de como é que isso se conecta com as pessoas, como é que esse robô, essa inteligência artificial vai se conectar com as pessoas, né? Então, se conhecer está passando a ser uma prioridade, por isso que os filósofos, psicólogos e historiadores e assim por diante estão ganhando uma importância maior. As pessoas estão questionando, como eu já falei, os propósitos e valores, então não só trabalhar para ganhar dinheiro, e sim eu quero trabalhar por um propósito que eu acredito. Por isso que as empresas, inclusive, estão mudando. Tem empresas que estão mudando os propósitos delas, porque elas sabem que elas seguram melhor um funcionário que está alinhado com aquele, que acredita naquele propósito. Por exemplo, sei lá, uma empresa que cuida do meio ambiente, ou que põe um dinheiro em educação de crianças, alguma coisa assim. As pessoas se conectam mais com essas ideias e não querem mais as empresas não éticas, por exemplo. E tem muito, na minha época tinha muita empresa não ética, vocês ouvem muita notícia aí sobre corrupção em governos e empresas, né? Então isso está sendo uma coisa que está sendo muito cobrada hoje em dia. Protagonismo é uma tendência, assim, dessa nova época. Você não deixar mais, entrei no emprego, agora estou aqui sossegado. Não. É por isso que é importante gostar do que você faz, porque quando você gosta do que você faz, você se move a ser mais protagonista, né? É você empreender, mesmo que você esteja dentro de uma empresa, mas você vai precisar empreender. Não existe mais aquele plano de carreira tradicional de antigamente. Você, por exemplo, dentro de uma empresa, poxa, acho que eu não estou curtindo muito essa área que eu entrei como estagiário. Poxa, vou me aplicar para um cargo naquela área lá que parece mais interessante. Isso também é empreender, é você tomar ação, você ser protagonista da sua carreira, né? E muita gente vai, de fato, precisar ser protagonista e empreender. Todo mundo que trabalha com profissões mais liberais vai precisar empreender, como, por exemplo, o médico. O médico é um exemplo. Se você não trabalhar num hospital, você vai ter que ter um consultório, você vai ter que saber cuidar ou saber quem cuida, né? Ter boas parcerias para o financeiro, para a divulgação. É uma série de coisas que, quando você é um profissional liberal, você precisa também. Autonomia com responsabilidade. Né? Então, a gente vai ter muito mais liberdade de agir, mas também vai ter uma responsabilidade maior em relação a si mesmo, em relação ao que você faz. Flexibilidade com disciplina, então, horários flexíveis, trabalhar em casa, mas você vai ter que ser autodisciplinado. Por isso que a gente fala muito de autodireção nessa nova fase. Você ser o seu próprio chefe, você cuidar dos seus estudos, da sua disciplina, de quando você trabalha. Putz, deu uma relaxada e não trabalhei de tarde, então vou ter que trabalhar à noite. Tudo isso acontece. Já falei de se empreender, né? E pensar, perceber, criar e cuidar. Também são super tendências aí de futuro. Bom, e aí, gente, na jornada profissional, a gente ainda tem a colaboração, que é uma super tendência, né? Relacionar-se com o outro. E aí, para você se relacionar bem com o outro, você precisa trabalhar a sua comunicação, a vulnerabilidade, a empatia. Eu já circulo em um meio de pessoas que, por exemplo, eu pude levar para a empresa a comunicação não violenta, são novas formas de fazer as coisas para que você incentive mais a colaboração. E aí o contraponto do VUCA, que é o mundo VUCA, é você criar um mundo VICA, onde você pode ser mais vulnerável, está se falando muito disso, né? O VUCA era lá o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí fizeram essa brincadeira aqui, que é o mundo vulnerável, onde você pode ser você mesmo, você pode errar, o mundo da integração, onde você é um ser mais integrado, mais consciente e mais amoroso nas suas conversas, nas suas falas, em tudo que você faz, né? E dentro ainda da colaboração, isso aqui é aprender, pensar e colaborar globalmente. Então, tem uma pesquisa que fala que 50 pessoas colaborando rendem muito mais do que 500 indivíduos fazendo alguma coisa. Ou seja, quando você está em time colaborando, você consegue muito mais do que fazendo sozinho. Isso serve para tudo também. Se vocês forem empreender algo sozinhos, né? Vamos supor, a gente falou aí de um designer de interiores. Poxa, abre um escritório com alguém que faça um trabalho complementar ao seu e vocês vão colaborar, fazer parcerias. Tem muita coisa aí que pode ser feita.
E, por fim, a última grande tendência que a gente falou, mas eu quero reforçar, é essa da aprendizagem. A gente vai precisar demais estar sempre aprendendo. E essa aprendizagem é como pensar e não o que pensar, não é o conteúdo, e sim o como pensar, o seu pensamento complexo, analítico, é isso que vai valer. Eu sei que os vestibulares ainda não acompanharam isso completamente, ainda tem muita coisa que você tem que decorar, mas eu acho que as escolas já estão aos pouquinhos mexendo, né, estimulando vocês a esse pensamento crítico, né, a questionar as coisas. O autodirigido, então você ser mais senhor de si, mais protagonista, dirigir a sua aprendizagem também, perceber, poxa, está pintando ali um aplicativo novo que serve para a minha área de comunicação. Já vou lá e já vou aprender. Você vai sair na frente se você fizer isso, né? Menos importância para a educação formal e mais importância para a informal e experiencial. Não estou dizendo que faculdade perde valor de forma nenhuma, gente, mas como a gente vai precisar aprender muito sobre muitas coisas, a faculdade vai ser como se fosse o nosso chão, a nossa base, por isso que é legal você escolher algo que você goste, e a partir dali, provavelmente, você vai fazer outros cursos, cursos de especialização, cursos livres, que agora está muito mais aberto para fazer cursos livres. Eu mesma posso dar meu exemplo, eu fiz administração de empresas na faculdade, que é uma faculdade dessas que dá uma base de várias coisas, e desde lá eu já gostava de RH, de recursos humanos. Aí eu fui fazer outras coisas, eu fui fazer um curso chamado Futurismo e Novas Economias, que fala dessas questões que eu estou falando com vocês aqui de futuro. Eu fui fazer um curso específico de orientação profissional com psicólogos, eu fui fazer cursos que têm a ver com psicologia e desenvolvimento pessoal. Então, eu fui me formando ao longo do caminho. E para falar para vocês que eu já estou nessa nova era, eu já mudei 3 vezes de profissão. Eu já trabalhei muito tempo no mundo corporativo e me empreendi lá dentro fazendo várias funções diferentes. Depois eu fui empreendedora de loja mesmo, eu tinha loja, dava aula, tal. E agora eu empreendo como palestrante, como orientadora profissional e como mentora. Então, também já fiz um pouco esse percurso. E aí a gente tem também o lifelong learning, que é uma super tendência de que a gente só tem certeza de que as pessoas precisarão continuar aprendendo e se reinventando durante toda a vida. Isso, a Giovana colocou lá, a gente pode complementar os aprendizados da faculdade e ingressar em novas coisas. Exatamente, Giovana. Você viu quanta coisa vai ser requerida no mundo profissional? De repente, você não vai aprender nada de comunicação. Se você está fazendo engenharia, você não vai aprender nada sobre comunicação, você vai ter que buscar fora. Está cheio de curso bom de comunicação, está cheio de material na internet hoje em dia, está cheio de coisa no YouTube, tem muitas formas de você fazer essa aprendizagem autodirigida, livros bons, cursos livres, cursos rápidos. Então, vai ser uma tendência mesmo a gente ter que buscar essas qualidades de outras formas. E aí, gente, esse homem aqui do lado esquerdo, ele é o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né? E o Leonardo da Vinci dizia que esse homem ele era o homem integral. Então, esse homem ele tem um desenvolvimento harmônico do pensar, sentir e querer. E tanto nós como humanidade, como as empresas, elas estão buscando essa integralidade maior. Elas estão buscando pessoas mais autênticas, Nicole, depois eu te respondo, tá? Daqui a pouquinho eu respondo, eu dou uma olhadinha no chat e respondo. Elas estão buscando pessoas mais autênticas, que são mais elas mesmas, porque a pessoa mais autêntica, que não tem medo de errar, consegue se relacionar bem, ela também consegue ser mais aberta, mais criativa, mais empática. Então, as empresas estão buscando essas pessoas e, por isso, estão aceitando essa autenticidade, essa diversidade, a ousadia. E, por outro lado, as pessoas estão precisando conectar suas partes também. Ser integral é conectar suas partes, né? Então, conectar corpo, mente e emoções, que são coisas que no passado a gente dava muito valor para a mente, e nesse novo momento que a gente está falando de cuidado, a gente vai dar valor também para olhar para esse outro lado. Por isso que é importante a gente se trabalhar, né? A gente ter esse trabalho que a gente geralmente não tem na escola também, que é esse trabalho de autoconhecimento. E aí, gente, que o que eu desejo para vocês é que vocês encontrem profissões onde vocês amem o trabalho de vocês, porque as profissões do passado, o jeito que as coisas eram feitas no passado, geralmente a gente escolhia uma profissão, poxa, essa profissão vai me dar uma boa qualidade de vida.
Ou, qualidade de vida não era necessariamente qualidade de vida, vai me dar um bom dinheiro. A verdade era essa, você escolhia a profissão, tinha lá um rol de 5 profissões prediletas que davam dinheiro, e a gente escolhia ali, e às vezes a gente não tinha nada a ver com a gente, pode ser que sim, mas pode ser que não tivesse nada a ver com a gente aquela profissão, e a gente ficava nela anos e anos, trabalhando nela, e começava a trabalhar em empresas e tal. E o que acontece quando a gente não se conecta verdadeiramente com aquilo? A gente não consegue trabalhar tão bem, tem essa sensação aqui do, ai, graças a Deus sextou, odeio segunda-feira, acaba sendo um sacrifício, a saúde da gente sente, é um estresse, os resultados nem sempre são os desejados, sensação de vazio, depressão, tudo isso era uma coisa muito comum nas profissões de antigamente. Vocês devem conhecer várias pessoas que falam sobre isso, né? Que falam isso ainda até hoje das profissões, porque depois a pessoa, às vezes, acaba ficando sem coragem de se reinventar. Estou falando no passado, tá, gente? Porque agora está muito favorecido para que você se reinvente, né? Eu mesma tenho atendido muita gente querendo se reinventar. Agora, quando você ama o seu trabalho, é lógico que você tem que achar um trabalho que se conecte também com alguma coisa que o mundo precisa e que te pague bem, lógico que sim. Mas quando você ama o seu trabalho, a sensação é diferente, né? Essa sensação que eu brinquei aqui, que é o segundô. Eu nem vejo o tempo passar, os resultados parecem que chegam de uma forma fácil, o tempo é relativo e as horas voam, o corpo parece reagir de forma positiva, mais energética, e a gente entra em flow, que é uma palavra que já está sendo usada aí no mundo corporativo. Ou seja, as coisas entram em fluxo e uma coisa leva a outra. A sincronicidade, isso fica muito mais gostoso de fazer, né? Então tem até uma frase aqui do nosso querido Confúcio: escolhe um trabalho que gostes e não terá que trabalhar nem um dia da sua vida. E aí está chegando no finalzinho, queria falar com vocês do Ikigai, como é que eu trabalho, como é que a gente conecta tudo isso que a gente conversou sobre o futuro do trabalho com vocês. Uma coisa muito importante aqui, essa bolinha amarela, é você procurar o que você ama fazer, tá? No que você é bom em fazer. Então, isso aqui, como é que a gente faz isso num processo de orientação profissional? A gente faz trabalho de autoconhecimento, a gente investiga, é uma investigação, você investiga você mesmo. Você começa a investigar o que você ama fazer, no que você é bom fazendo, a gente olha para várias coisas aí do teu passado que talvez você nem reconheça. E às vezes é difícil da gente mesmo perceber, às vezes você precisa de um olhar de fora, de alguém que possa te ajudar. Era só um minutinho, gente, deixa só eu liberar o computador aqui, que acho que a Júlia tem uma outra aula. Passei do tempo já, né? Só um instantinho. Liberei seu computador, filha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui do meu. Calma aí, gente, só um minutinho. Obrigada, filha. Consegui. Então, gente, esse Ikigai aqui, ele é um conceito japonês chamado, em português, de razão de ser. O que a gente quer encontrar aqui? A gente quer encontrar o centro dessas 4 bolinhas. A gente quer conseguir combinar o que você ama fazer, no que você é bom em fazer, quais são os seus talentos, suas habilidades, com o que o mundo precisa. A gente falou bastante hoje do que o mundo precisa e vai precisar no futuro, e o que você pode ser pago para fazer, né? Porque a gente precisa de trabalhos também que rendam dinheiro para a gente, não só trabalho voluntário. Então, o centro de todas essas bolinhas é o Ikigai, a nossa razão de viver, de ser, que a gente também chama de propósito, é você encontrar uma coisa que conecte tudo isso. Isso aqui já é uma dica para vocês, independente de vocês quererem fazer uma orientação profissional ou não, um processo de mais focado, mas se vocês pegarem essa imagem aqui e trabalharem um pouquinho em casa, estar em coisas que vocês amam, estar em coisas que vocês sabem que vocês são bons de fazer. Às vezes, como eu estava falando, às vezes a gente não reconhece, a gente precisa perguntar para outras pessoas: o que você acha que eu sou bom em fazer? No que você acha que eu faço bem? E você começa a perceber várias coisas, vai colocando essas coisas. E aí você vai começar a perceber
e cruzar isso com tudo aquilo que eu falei hoje, né? Poxa, então se eu sou mais do cuidado, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, que gosta de cuidar, que gosta de dar conselho, o que o mundo precisa que se encaixa nisso? Poderia ser alguma coisa nessa área dos cuidados, né? Um médico, um psicólogo, não sei. Se eu começo a investigar por aí, e também o que você pode ser pago para fazer, quais são as profissões que se encaixam nisso. Dentro da orientação profissional, a gente faz uma coisa mais focada. Então, a gente tem ferramentas. Eu começo fazendo um teste, né? Então, esse aqui é no processo de autoconhecimento, da jornada profissional, tem 3 partes: o autoconhecimento, a investigação das possibilidades e a decisão, a tomada de decisão. Nessa parte da investigação do autoconhecimento, a gente começa com um teste, que é um teste psicológico, para identificar essas áreas de maiores talentos e gostos, e aí, a partir daí, a gente faz outras coisas. Eu faço um mapa mental, que vai lá em todo o teu histórico de infância, o tempo que você... as coisas que você já fez, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, que você não sabe fazer, e a gente olha numa linha do tempo também essas coisas, as profissões que você já pensou, que outras pessoas acham que você pode fazer, tudo isso a gente faz nessa fase aí, que são os 2 ou 3 encontros, tá? Aí a gente tem a segunda fase, que é a da... peraí, só uma coisa legal aqui. Por que tem essas bonequinhas russas aqui? Vocês imaginam? Alguém tem um palpite? As matrioscas russas. Algum palpite? Nenhum palpite? A gente começa pequenininho e vai crescendo? Poderia de acordo com a nossa ser. evolução? Poderia ser. A linha do tempo tem a ver com isso, é verdade. Mas, na verdade... Eu acho que vai estudando o histórico da pessoa para chegar no final ali. O que a gente faz? A gente faz um autoestudo, a gente vai percebendo várias bonequinhas que a gente tem dentro da gente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade muito boa com música, eu tenho uma habilidade muito boa com isso, como é que eu integro todos esses pedacinhos meus em uma profissão que eu adore? Como é que eu faço para juntar? Vocês sabem que essa bonequinha aqui, elas cabem uma dentro da outra, né? Então, como é que eu faço para juntar todas essas bonequinhas o mais possível para que eu vire essa bonecona grande, cheia de qualidades e que eu possa oferecer isso para o mundo? Então, a ideia é essa aqui das matrioscas, como é que a gente integra todas as qualidades que a gente tem. É essa investigação que eu gosto de fazer com vocês. Bom, aí essa segunda parte é a investigação das possibilidades. Então, aí, o que a gente faz? A gente já delineou lá na primeira parte, vocês já vão ter tido um monte de insight, de percepção, se conhecido mais, percebido coisas que vocês não tinham percebido antes, e aí vocês vão conseguir chegar ali, a minha dúvida está entre 2 profissões, ou está entre 3 profissões. Acho que de faculdade, acho que é isso, é 2 ou 3, a gente já vai estar até falando de outras coisas, assim, porque uma outra dúvida que surge depois, no meio da faculdade, como é que eu trabalho com isso, né? Mas a gente já vai estar falando um pouco disso também. E aí, quando vocês chegarem nessas 2 ou 3 profissões, a gente vai comparar elas, vai ter vários parâmetros, aí eu vou entrar e vou ajudar vocês a compararem, vou trazer dados, que nem eu falei para o Vitor lá, que eu tenho uns acessos e dados que eu consigo trazer para vocês, a gente vai poder comparar essas profissões para olhar, né? Quais são as profissões, quanto que eu vou ganhar, o que é importante para mim, a qualidade de vida, eu quero ganhar muito, eu quero ser rico, eu quero viver bem, eu quero viajar muito. Quais são essas coisas que você quer e que tem que contemplar nessa profissão? Então, a gente vai fazer essa investigação e a gente vai fazer, durante o processo, um congresso de profissões. Então, num grupo, a coisa legal do grupo é que, às vezes, no grupo tem pessoas que querem coisas parecidas ou similares, e um vai ajudando o outro, né, nos processos que está passando. A gente vai fazer um congresso de profissões, de trazer um pouquinho mais sobre cada uma das profissões preferidas, e aí vem a hora de tomar a decisão. Tomar a decisão, eu faço um exercício que é um exercício de visão de futuro. Então, caso vocês estejam ainda em dúvida, tal, a gente procura saber o mais possível sobre essa profissão, procura entrevistar pessoas que já trabalham com isso. Acho que alguém está com o áudio aberto aí. Deixa eu ver. Pessoas que já trabalham com isso.
E isso vai dando uma visão mais clara para a gente. Quanto mais a gente conseguir imaginar e se ver nessa profissão, e mais do que se ver na profissão, ver que a gente vai ser feliz e satisfeito nessa profissão, melhor. Aí sim, você vai se sentir mais pronto para tomar a decisão mais certo, mais decidido. Quando chegou esse momento que vocês tomam a decisão, aí a gente faz um pequeno plano de voo, né? Então, ok, legal. Quais são as melhores faculdades que você pode fazer para essa profissão, ou melhores cursos técnicos, ou o que mais eu vou precisar além da faculdade? A gente faz um planinho, legal. Então, para eu chegar lá, a gente desenha, tem que fazer esse passo, aquele passo, sei lá, vou ter que fazer um cursinho porque é uma faculdade concorrida. A gente dá uma desenhada num plano de voo e aí a gente acaba o processo, né? E como que é essa jornada em grupo? Vou contar para vocês. A gente faz 7 encontros nas terças-feiras, das 18 às 19 horas, 1 hora de encontro. A gente tem um grupo, vai manter um grupo de WhatsApp para ir fazendo trocas no grupo, além dos encontros, então trocas entre os participantes, colocando, putz, viu um negócio sobre tal profissão que é legal para tal pessoa, coloca lá, a gente vai fazendo uma troca, né? E pequenas missões, às vezes vai ter uma pequena coisinha para você fazer. Eu quero que você pergunte para 5 pessoas o que essas pessoas mais veem de qualidade em você, para te ajudar a se autoconhecer. Pequenas missões entre uma sessão e outra. E vai ser um espaço de confiança para a gente explorar e trocar. Então, vai ser um espaço para vocês trazerem mesmo as questões de vocês e para eu estar ajudando vocês em grupo. Tá? Aqui eu coloquei a minha missão, meu propósito. Meus olhos brilham quando eu apoio pessoas a trazerem à tona o seu próprio brilho. Isso é realmente o que eu gosto de fazer. Então, quando eu estou orientando qualquer pessoa de qualquer idade, eu gosto quando ela consegue identificar aquela bonequinha russa, todas aquelas coisas, e colocar num projeto só. É o que eu mais gosto de fazer. E, por fim, vou me apresentar aqui, porque eu não me apresentei no começo, e aí eu vou abrir para perguntas. Então, eu agradeço vocês de estarem aqui, tenham paciência de me ouvir, deixo os meus contatos, meus Instagrams aqui dos meus projetos. Bom, eu já sou muito desse jeito que eu contei ali do Mundo Novo, eu trabalho muito com colaboração, com parcerias e com projetos, já sou autônoma empreendedora, então eu trabalho basicamente com aquelas 3 coisas ali de cima, com desenvolvimento pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui, orientação profissional está dentro do desenvolvimento pessoal, como empreendedora, então eu também ajudo muitos empreendedores, pessoas que querem empreender, como é que eu começo um negócio, o que eu faço, como é que eu me viro agora que eu saí da faculdade e quero trabalhar com essa profissão, quero abrir um escritório, por exemplo, de advocacia, né? Então eu ajudo desse lado do empreendedorismo, e eu trabalho muito com transição e mudança de cultura, como eu falei para vocês, eu fiz um curso chamado Futurismo e Novas Economias, e acredito realmente que a gente está vivendo uma mudança muito grande, tem muita coisa rolando, então esse é um assunto que eu estou sempre estudando, fazendo palestras, e eu tenho um canal no YouTube, é esse canal aqui de baixo, Receitas para Ser Feliz. Nesse canal eu trago pessoas que estão fazendo coisas diferentes, que também pode inspirar alguns de vocês. Tem pessoas lá, tem, por exemplo, um cara que eu entrevistei semana passada, ele tem 23 anos, saiu da faculdade, fez história na faculdade, aí quase que ele foi para preciso ganhar dinheiro, acho que vou para alguma coisa administrativa dentro de uma empresa, mas não tinha nada a ver com ele certamente ia ficar infeliz lá. A gente bateu alguns papos aí, e hoje ele criou alguns projetos, ele tá estudando, fazendo mestrado de filosofia, que ele adora, e está fazendo jardins filosóficos. Então, está fazendo grupos de conversas filosóficas com adolescentes, com jovens, e está amando fazer isso, né? Então, vamos dizer assim, que ele é um professor na prática, mas é um professor que está trabalhando muito diferente, que está empreendendo como professor, né? Só um exemplo para vocês de como pode ser diferente. E essa entrevista com ele está lá no canal, foi semana passada. Eu trabalho também mais profundamente com desenvolvimento pessoal, com esse curso aqui, que é um curso incrível, o curso Avatar. E é isso, gente. Esse o Clube de Receitas, ele é um clube de aprendizado contínuo, onde a gente está sempre estudando coisas novas, e fazendo networking, fazendo parcerias. E agora eu vou descompartilhar a tela e vou agradecer a paciência de vocês e vou abrir para perguntas. Como é que foi para vocês? Foi divertido? Foi legal? Foi bem interessante a palestra. Uhum. Deixa eu ver as perguntas. Eu queria perguntar,
Diga. Qual foi a sua maior dificuldade em entrar nessa área de comunicação e integração? Qual a dificuldade você teve no começo para se adaptar a essas mudanças de profissão e etc? Olha, eu fiz muita mudança na minha vida, Victor. Eu trabalhei tradicionalmente, como provavelmente muitos pais de vocês trabalham, durante muito tempo, tá? Então, eu queria ser psicóloga, eu acabei fazendo administração, porque eu ouvi muito quando eu era nova que psicologia não dava dinheiro, não sei o quê. Eu acabei fazendo administração e comércio exterior e trabalhei durante um tempão com isso. E aí eu comecei a ficar, putz, eu acho que eu não quero mais fazer isso, era super estressante, não fazia sentido para mim e tal. Eu saí, pedi demissão e abri uma empresa, abri uma loja. No começo foi muito difícil para mim, porque a gente se acha, às vezes, quando está no mercado corporativo, estou falando de mim, tá? Eu me achava assim, né? Ah, eu gerencio 30 pessoas aqui no mercado corporativo e tal. Quando eu fui abrir minha loja, que tinha só 3 funcionários, eu via como era mais desafiador, porque eu tinha que saber muitas coisas diferentes. Eu tinha que entender um pouco, eu tinha que cuidar do financeiro, eu tinha que entender de compras, eu tinha que entender de vendas, eu tinha que saber cuidar dos funcionários, eu tinha que entender um pouquinho de contabilidade para olhar o que o contador estava fazendo. Eu tinha que entender de comunicação para divulgar meu trabalho. Naquela época, inclusive, nem existia. Foi quando o YouTube, imagina, gente, o YouTube começou, né? Eu comecei fazendo um programa na internet que chamava TV Orkut. Vocês nem sabem o que é isso. Mas, enfim, eu fui me expor, eu fui me desafiar a fazer canal de YouTube justamente por isso, porque eu precisava comunicar meu trabalho, era uma necessidade. E esse mundo do empreendedorismo me trouxe muitos desafios, mas foi muito legal para me desenvolver. Eu me desenvolvi muito. Hoje eu posso falar que eu entendo de muita coisa, assim, que eu consigo ajudar muita gente, inclusive. Tanto que o meu próximo passo, que é esse de agora, foi começar a ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho. Então, eu tenho conhecimento. A pessoa quer estar com um livro na gaveta, eu tenho conhecimento de como é que você publica um livro. A pessoa quer ter um canal do YouTube que está inútil lá na pequena empresa dela. Ah, tá bom, eu tenho conhecimento bom de como é que você faz para ter um canal do YouTube legal, como é que você faz uma gravação legal, como é que você se comunica de um jeito melhor. Esses dias mesmo eu dei treinamento no Sebrae, eu trabalho bastante com essa parte de empreendedorismo também, né? De como ajudar as pessoas. Então, foi muito engraçado, porque eu dei treinamento para um monte de gente assim da minha idade que não sabe fazer, como é que eu faço loja virtual, como é que eu vendo pela internet, como é que eu tiro foto boa. Claro que eu sei que isso não é um problema para vocês, a idade de vocês, né? Mas tem outras coisas que talvez eu pudesse ajudar e que talvez sejam, tipo, cuidar da parte financeira, tipo, como é que eu cuido das pessoas, tipo, como é que eu faço uma comunicação mais efetiva, uma conexão maior com os meus clientes, coisas desse tipo. Então, eu passei por muito desafio, viu, Victor? Mas foi legal, eu aprendi coisa pra caramba, eu gostei. E eu fiz um percurso meio torto. Eu estou contando tudo isso para vocês, compartilhando, justamente porque, de repente, sabendo dessas coisas antes, a gente não precisa fazer um percurso tão torto, né? É muito importante a gente escolher alguma coisa que tenha alguma identificação com a gente. É claro que, no fim das contas, a administração me ajuda muito, porque empreender também é administrar, né? Então, é uma faculdade que eu uso muito, mas eu gostava muito de psicologia, acabei fazendo como cursos extras depois e acaba aplicando muito também, né? Então, é como se uma coisa não fosse suficiente, você precisasse ir aprendendo e juntando mais pequenas bonequinhas na sua boneca grande. E para integrar tudo isso, você perguntou também como é que foi integrar tudo isso, eu gosto muito de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, e isso foi muito importante para eu poder integrar esses talentos e conseguir usar eles, colocar eles a serviço, sabe? Porque senão a gente não percebe o que a gente tem, né? A primeira vez que eu fiz esse exercício que eu dou na jornada profissional, que é esse exercício de pedir para as pessoas te darem feedback dos seus talentos, eu lembro que várias pessoas escreveram para mim: nossa, você é uma ótima conectora, você conecta pessoas, conhecimento. Aí eu olhei assim, eu falei assim, isso é qualidade? Conectora? O que é isso? Que tipo de qualidade é essa? Eu não reconhecia nem que isso era qualidade. E todo mundo falava que isso era a minha maior qualidade, uma das minhas maiores qualidades. Então, é engraçado, a gente precisa muito desse trabalho de se investigar, de se conhecer um pouco mais, para que a gente possa colocar isso para fora, bem, na vida de trabalho, na vida profissional, na vida que faz a gente
enfim, ter qualidade de vida, ganhar dinheiro, todas essas coisas, né? Mas muito mais do que ganhar dinheiro e ter qualidade de vida, acho que também ser feliz. Você tem que buscar algo que realmente te faça feliz. Por isso que eu gosto tanto aquele gráfico do Ikigai, que acha o equilíbrio das coisas, né? Achar esse equilíbrio, acho que é muito importante. Entendi, obrigado. Depois é que eu tenho algumas dúvidas sobre abrir um negócio online, pode chamar no grupo Você depois? pode chamar no grupo, pode me chamar no privado, sem problema. Pode sim, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, se tem alguma coisa que eu preciso responder. A Nicole perguntou, tem plataformas de cursos que recomenda? Tem várias plataformas de cursos, sim, Nicole, um monte. Eu vou mandar no grupo também. Eu vou dar uma olhadinha nas plataformas e mando no grupo. Tem o Descomplica, tem um monte de plataforma agora. Eu tenho outra pergunta. Quando estamos pesquisando uma faculdade para ingressar, o que temos que pesquisar sobre a faculdade? Eu já ouvi falar que todas as faculdades federais são boas, é verdade? De forma geral, elas são boas, sim, mas existe um ranking oficial de faculdades, tá? Tem um ranking oficial que é analisado, que fala da média qualidade das faculdades. Eu vou mandar para vocês no grupo depois. Só que, é claro, você tem que olhar especificamente para o que você quer. Eu sei que você perguntou daquela faculdade do Paraná, né? Essa questão de estudar fora das grandes capitais, às vezes é legal também, porque tem muito menos concorrência, nem todo mundo está disposto a ir para uma cidade menor estudar, né? A Unesp, por exemplo, é maravilhosa, mas muita gente não está disposta a mudar para o interior. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer, Nicole, é se você está afim de fazer isso, né? Você tinha perguntado lá da faculdade do Paraná, você está afim de fazer isso, de morar sozinha? Morar sozinha não, pode ser que você vá morar com os colegas lá de faculdade, mas sair de perto da família. Tem gente que é louca para fazer isso, tem gente que não consegue nem pensar em fazer isso. Então, aí entra também o autoconhecimento, quando a gente vai pensar nessas coisas. Será que eu estou afim de fazer isso? Com certeza você consegue uma faculdade pública muito mais fácil fora de um grande centro, fora sei lá, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas tem que ver se você se adapta, se você vai gostar, se você vai curtir a experiência. E também tá tudo bem, né, gente? É muito cedo para vocês escolherem. A gente falou que vai mudar 5 vezes por vida de profissão. Então, eu acho que assim, se você experimentar e não for aquilo, né? É claro que é importante fazer. Quanto mais consciente a sua escolha, melhor. Mas vamos dizer que você foi para uma faculdade no Paraná e não gostou. Pede transferência para uma faculdade perto da tua família, ok, tá tudo bem também, né? A gente sempre tem opções na vida. Eu acho que isso é importante da gente também saber, ter um pouco mais de tranquilidade, baixar um pouco a ansiedade e o medo, né? Mas eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente investiga, mais a gente vai ter possibilidade de fazer uma escolha tranquila, sabe? Tranquila internamente, que você está bem com a escolha que você fez. Isso é super importante, eu acho. Mais alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem perguntar coisas lá no grupo, podem perguntar também, tá bom? Fica o convite, se alguém quiser fazer eu vou mandar lá no grupo também a questão do grupo de orientação profissional que começa amanhã, se alguém tiver a fim de fazer e achar, ou tem uma questão com o tempo, com as datas, ou tem alguma questão com a questão financeira, do dinheiro, conversa comigo que a gente dá algum jeito, tá bom? Se tiver alguém aqui que está a fim de fazer, vamos embora, vamos fazer, tá? Mais alguma pergunta? Eu não. Não? Então tá bom, gente. Então agradeço vocês, muito obrigada. Podem mandar, tem uma mensagem aqui no chat, calma aí. Ah, não, é só obrigado. Ah, você conhece auxílios, bolsas que o governo federal dá para universidades de baixa renda? Eu sei que existem alguns auxílios, sim, Nicole. Também vou dar uma pesquisada para você, tá bom? Vou mandar lá no grupo. Eu sei que existe algumas coisas, sim. Existem caminhos, sempre tem caminho. A gente tem que procurar muito hoje em dia, porque sempre tem caminho, tá? Legal. Então tá bom, gente. Muito obrigada, todo mundo. E quem quiser participar, coloca lá no grupo que a gente conversa, tá? Tchau, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada.